A noite parecia mais densa do que o habitual em São Luís, Maranhão, enquanto Diego se preparava para o que considerava sua grande chance. O Instituto Penal Central do Norte havia sido desativado há quase 30 anos, mas ainda emanava uma aura de maldição. Durante as entrevistas que fez com os moradores da periferia ao redor, ouviu relatos de gritos inexplicáveis, ecos de correntes arrastadas e sombras que pareciam ter vontade própria. Para Diego, aquilo era material perfeito para alavancar sua carreira como jornalista investigativo. Sua curiosidade o cegava para os sinais de advertência. Naquela noite, ele cruzou o portão enferrujado do presídio, cuja ferrugem lembrava sangue coagulado, e foi engolido pelo frio do abandono. Atrás de si, o som do portão se fechando ecoou como o lamento de uma alma perdida. Os corredores do presídio, impregnados por décadas de sofrimento e violência, eram sufocantes. As paredes, cobertas por pichações antigas, pareciam contar histórias de dor. Frases como "a morte é a única saída" e "eles nunca nos deixarão ir" estavam riscadas em várias línguas. A lanterna de Diego tremulava, projetando sombras que dançavam de maneira antinatural. À medida que avançava, o som de pingos de água ecoava ao longe, mas não havia vazamentos visíveis. Ele chegou ao antigo corredor da morte, onde os condenados esperavam sua execução. As celas estavam imaculadamente vazias, mas em algumas delas ele notou marcas profundas de arranhões nas paredes, como se os prisioneiros tivessem tentado escapar pela própria pedra. Um frio intenso atravessou seu corpo quando ele encontrou um diário jogado no chão. Nele, um prisioneiro descrevia: "As sombras nos observam. Elas se alimentam de medo, mas agora são muito mais do que isso." Diego sentiu uma vibração estranha no chão, algo leve, quase imperceptível, como um terremoto silencioso. Em seguida, vieram os passos, firmes, ritmados, mas inexplicavelmente próximos, apesar de não haver ninguém no prédio. Ele olhou ao redor, mas só viu sua própria sombra, que, por um breve segundo, pareceu se mover de forma independente. No andar de cima, um estrondo quebrou o silêncio e a lanterna de Diego piscou. Contra todos os instintos de autopreservação, ele subiu os degraus que rangiam como ossos quebrados. No segundo andar, encontrou uma cela entreaberta, onde um espesso cheiro de ferro e podridão invadia o ar. Dentro, um mural de desenhos precários
retrataba figuras humanas con rostros borrados, cercadas por manchas escuras que parecían devorá-las. O ar ficou pesado e ele ouviu uma risada baixa e gutural ecoar pelas paredes. Virando-se, viu uma sombra alta, desproporcional, que parecia assistir a tudo de longe, imóvel, mas opressora. A figura grotesca começou a se mover, mas não como um ser físico. Suas formas pareciam liquefeitas, deslizantes, ocupando cada canto do espaço. Diego recuou, tropeçando no chão, enquanto a lanterna caía de suas mãos e rolava para longe, deixando-o quase na escuridão total. Ele ouviu murmúrios que vinham de todos os lados, vozes indistintas clamando por ajuda e piedade. Quando a lanterna parou de rodar, iluminou um corredor onde inúmeras sombras se entrelaçavam, dançando como se fossem uma entidade única. A sombra humanoide se ergueu no centro, crescendo como uma torre de pesadelos. A vibração no chão aumentou e Diego tentou correr, mas parecia que seus pés estavam presos por algo invisível. Sentiu mãos gélidas e intangíveis envolvendo seu pescoço, apertando cada vez mais. Sua respiração ficou entrecortada e ele viu as sombras se arrastarem até ele como uma onda, enquanto o som gutural se tornava uma cacofonia insuportável. A câmera de Diego, caída no chão, captou seu rosto em um último momento de terror absoluto. A sombra o engolfou e um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Apenas a câmera continuava a gravar. Dias depois, policiais encontraram o equipamento na entrada do presídio, mas não havia sinal de Diego. O vídeo gravado revelou seu fim. Sombras pareciam descer das paredes como garras, envolvendo-o até que desaparecesse. No final da gravação, uma voz rouca e abafada sussurrava: "Mais um para nós." Desde então, o Instituto Penal Central do Norte tornou-se um símbolo de medo absoluto. Relatos de desaparecimentos nas proximidades aumentaram e os moradores afirmavam que, em noites de tempestade, as sombras das celas vazias podiam ser vistas movendo-se nas paredes externas do prédio. Elas nunca saíam do lugar, mas pareciam observar a todos como sentinelas de um mal antigo que nunca abandonou aquele lugar.